Eles pensaram que era apenas mais uma pedra, um fragmento coberto de gelo flutuando vindo de o vazio exterior, frio e indiferente, sem sentido, mais uma relíquia atirada no vazio. Nosso sistema solar como uma moeda cósmica. Jogar. Mas o Atlas de 3 olhos se recusou a comportar-se como nada que já tenhamos visto. Sua trajetória desafiou as leis conhecidas. Emissões internas pulsavam com algo não natural. Ritmo. E agora, como o espaço James Webb, o telescópio volta seu olhar implacável. Em relação a esse antigo viajante, ele tem imagens retornadas que estão reescrevendo limites daquilo que consideramos natural. Porque está escondido sob o objeto, superfície bem no interior de sua massa rotativa, mentiras, algo que nenhum cientista estava preparado para ver. Um padrão não aleatório não, geológico mas projetado. Uma repetição. Geometria matematicamente precisa, ecoando formas que só associamos a design inteligente, grades angles, paredes, corredores, cavidades espaçadas em intervalos exatos. A Webb não apenas encontrou reflexões, encontrou uma estrutura que se assemelha ao layout de uma cidade. Portanto, a questão que enfrentamos agora não é o que é exatamente o Atlas III, a pergunta é quem construiu isso e por que está indo, atravessando diretamente nosso sistema solar. Vamos lá. Explore o que James Webb descobriu. Inicialmente, 3 atlas oftalmológicos foram arquivados, como uma curiosidade. O terceiro conhecido, objeto interestelar, entrará em nosso sistema. Seguiu um caminho estranho, mas rastreável. Foram observados ligeiros desvios, mas nada que justifique alarmes até James Webb. Foi instruído a estudar sua superfície em infravermelho. O que o telescópio descobriu? Não era ruído, não era aleatoriedade, mas sim um alinhamento geométrico recorrente oculto sob as camadas de poeira cósmica. Utilizando seus instrumentos NICAM e MIR-A-Webb, capturaram assinaturas de calor que traçaram contornos muito regulares, muito deliberados para seja aleatório. Corredores longos e estreitos à direita, interseções angulares, cavidades fechadas, espaçados com simetria perfeita. Cientistas, a princípio rejeitaram as leituras como sendo anomalias nos sensores, mas à medida que mais dados chegavam, na época tornou-se inegável. A estrutura, o interior do Tracing Atlas tinha as proporções e lógica espacial do planejamento urbano. Isto não foi erosão. Isso não foi cristalização. Era um layout. Algo que havia sido projetado e talvez até habitadas. Se as dimensões foram traduzidas no contexto terrestre, estaríamos analisando o que se assemelha a um quarteirão não apenas uma vez, mas repetida quase como módulos, como se quem quer que tenha construído esta estrutura tivesse usado uma arquitetura baseada em grade consistente, através de compartimentos internos. As implicações eram impressionantes porque na natureza nada se alinha com nada, repetindo ângulos retos perfeitos. Mas a inteligência faz isso. Embora as formas por si só fossem motivo para alarme, era o comportamento térmico de esses padrões internos que realmente definem alarmes desligados. O núcleo de 3 Atlas emite pulsos infravermelhos, mas apenas de zonas específicas, e essas zonas se alinham. Combina perfeitamente com as grelhas estruturais. Isso significa que o calor não está sendo irradiado, naturalmente, está sendo emitido em rajadas localizadas e temporizadas muito semelhantes ao calor, desde infraestruturas até mesmo reatores. Sensores da Webb detectaram flutuações, consistente com o que na Terra poderíamos. Regulação de temperatura controlada por chamada. Imagine caminhar por um local abandonado. Prédio onde alguns cômodos ainda estão. Quente não em decomposição, mas ativo. Isto, comportamento aliado a algo incomum. Interferência eletromagnética circundante. O objeto levou os engenheiros a propor algo chocante. O interior, as cavidades podem não ser apenas ocas. Elas podem estar blindadas. Algumas frequências ricochetaram nelas completamente, como se elas foram revestidas com um material projetado para repelir radiação. Outras frequências entraram, mas não retornam. Era como se algo dentro estava absorvendo-os, armazenando-os, talvez, até mesmo interpretando-os. De repente, a noção de uma estrutura semelhante a uma cidade não era mais ficção científica, estava se tornando fato de engenharia. Porque o único motivo para criar um ambiente com temperatura regulada, cavidades alinhadas à grade de bloqueio de sinal, dentro de um objeto em movimento é se as cáries têm uma função. E se o objetivo era a sobrevivência, talvez não sejamos. Olhando para uma rocha, podemos estar olhando para uma embarcação. Para compreender plenamente a anomalia dos 3 olhos, a estrutura do Atlas começaram os pesquisadores, comparando-o com o mais próximo feito pelo homem, análogos cidades subterrâneas nuclear, bunkers e naves espaciais. O que eles encontraram foi perturbador. Não apenas o layout interno assemelha-se ao humano, estruturas, mas suas proporções refletiam alguns dos designs mais eficientes de sempre, construído para a sobrevivência humana a longo prazo. Alguns das câmaras eram hexagonais, um formato usado em engenharia aeroespacial para maximizar espaço e força. Outros seguiu o espaçamento de Fibonacci, uma proporção encontrado tanto na natureza quanto com alta eficiência projetos arquitetônicos.
físico, proposta da Agência Espacial Europeia, que o projeto interno de Trace Atlas poderia representar uma forma de ambiental compartimentalização, sugerindo que a estrutura era destinada a proteger vidas ou equipamentos das condições extremas das profundezas, espaço. E se isso não fosse um resquício de uma civilização, mas um bote salva-vidas, um fragmento de algo muito maior? Talvez uma estação, talvez um navio, talvez nem mesmo uma colônia enviada ao espaço para explorar, mas também fugir. E o que significa que nós interceptamos isso agora em nosso tempo, em nosso canto do cosmos? Será coincidência? Está em uma trajetória fixa ou será que detectar-nos muito antes de sequer nos notarmos? Isso, porque se 3 Atlas era para transportar algo ou alguém através de estrelas, então sua chegada não é apenas uma evento. É uma mensagem. Durante semanas, as agências têm discutido sobre como chamar a estrutura dentro de Trace Atlas. Alguns dizem que não é natural. Arquitetura, outros chamam isso de térmica. Anomalia com ressonância geométrica. Mas o que ninguém quer dizer publicamente, pelo menos ainda não é o que realmente poderia acontecer. Evidências de extraterrestres, engenharia. O próprio termo ainda provoca negação nos círculos tradicionais. Mas a cada hora que passa mais dados, entra e cada nova varredura reforça a mesma ideia. Este objeto não é completamente aleatório. Suas características eram posicionado, alinhado, afinado e se é ativo ou dormente não é apenas passando pelo nosso sistema. É revelando-se. E como o Trace Atlas continua sua deriva silenciosa, governos estão agora se esforçando para estabelecer prioridades de observação militar. Os satélites voltaram seus olhares para isso. Matrizes de comunicação estão sendo recalibradas. Algo mudou em toma portas fechadas. O tipo de mudança que acontece quando o impensável torna-se inegável. Porque se o que estamos vendo é estrutura uma máquina semelhante a uma cidade congelada em tempo, então isso não é mais uma descoberta científica. Isto é uma evento civilizational. À medida que as imagens da web circulavam entre observatórios internacionais, uma curiosidade. Um padrão começou a surgir não do objeto, mas das pessoas que observam. Isso. Alguns dos mais proeminentes astrofísicos se recusaram categoricamente a comentários. Outros ofereceram comentários vagos, declarações eufemísticas chamando-o estrutura inesperada sem precedentes ou pior, estatisticamente improvável. Atrás, aquelas palavras cuidadosamente escolhidas eram medo, não do objeto em si, mas do quê? Aceitar isso significaria admitir que tínhamos acabado de capturar a imagem de uma arquitetura urbana dentro de um objeto interestelar seria rasgar a parte séculas de consenso científico. Isso significaria que a vida inteligente, vida arquitetônica e tecnológica existia não apenas além da Terra, mas era uma vez móvel, talvez exploratório, talvez desesperado. E essa vida talvez deixaram para trás uma relíquia projetada para sobreviver à morte de seus criadores. Assim, em vez de encarar essa realidade monumental, o mundo científico hesitou. E nessa hesitação, a verdade mergulhou ainda mais nas sombras. Nem todos optaram pelo silêncio. Num movimento que surpreendeu a comunidade astronômica global, uma coalizão de satélites de defesa dos EUA e da Europa recalibrou seu foco para o Atlas de 3 olhos. Esses não eram telescópios comuns. Eram sistemas de imagem térmica, rastreamento de radiofrequência e monitoramento de interferências no espaço profundo, geralmente reservados para satélites espiões ou defesa antimíssil. Por que apontar um equipamento tão sensível para um cometa? A resposta pode estar no que eles viram e nós não. Rumores começaram a vazar de dentro dessas agências, que o objeto não é apenas estruturado, mas gira lentamente em um padrão não natural. Que algumas de suas zonas térmicas piscam em intervalos fixos, que perturbações gravitacionais sugerem redistribuição de massa em seu núcleo, como se uma maquinaria em seu interior estivesse se realinhando, e o vazamento mais arrepiante de todos, um pulso rítmico fraco, não de rádio, não de calor, mas gravitacional, como se algo lá dentro estivesse usando a gravidade para se comunicar. De repente, os militares não estavam mais observando uma rocha, estavam monitorando um dispositivo. Em uma mesa redonda confidencial envolvendo astrofísicos e especialistas em IA, os dados de web foram inseridos em um interpretador espacial de alta resolução. Um modelo de IA projetado para reconstruir estruturas 3D a partir de varreduras multiespectrais. Os resultados foram chocantes. O modelo gerou não apenas um layout, mas um mapa arquitetônico completo com múltiplos níveis corredores de trânsito, sistemas de troca de calor, nós de energia e até mesmo o que poderia se assemelhar a câmaras de armazenamento ou salas de contenção. A área de interesse sem noções preconcebidas simplesmente seguiu os dados. O que emergiu parecia assustadoramente uma biosfera autossuficiente, um receptáculo projetado para transportar vida orgânica ou sistemas hiperavançados por distâncias inimagináveis. E aqui está a reviravolta.
Um cientista que analisava a curvatura e a orientação dos corredores observou que o projeto não seria adequado à fisiologia humana. As curvas eram muito acentuadas, as distâncias verticais muito estreitas. O que quer que se movesse dentro deste lugar não era construído como nós. E talvez não andasse. Com a descoberta chegando aos altos escalões dos círculos científicos e militares, um debate mais profundo teve início. Seria o Atlas de Três Olhos um cemitério de naves, uma embarcação abandonada perdida no tempo, ou seria uma mensagem enviada deliberadamente para uma forma de vida inteligente? Alguns acreditam que sua precisão é prova de intenção, que nenhum objeto natural se comporta dessa maneira e que nenhuma nave inativa emitiria pulsos de calor controlados ou ecos gravitacionais alinhados. Se isso for uma mensagem, porém, levanta uma implicação aterradora. Os construtores queriam ser encontrados, ou pior, presumiram que alguém os encontraria e deixaram algo lá dentro. Mas outros alertam para a possibilidade de não estarmos decodificando um sinal, mas sim o ativando. Ao escanear, sondar e até mesmo observar com tanta profundidade, podemos estar ativando sistemas que deveriam permanecer adormecidos, como entrar em um túmulo lacrado que nunca deveria ter sido aberto. E enquanto a web continua suas observações, a pergunta que agora assombra todas as agências, todos os laboratórios, todas as conversas sussurradas a portas fechadas não é mais o que é, mas sim o que acontece quando desperta. À medida que os dados continuam a chegar, os astrofísicos começam a fazer uma pergunta antes considerada absurda: quem o construiu? Não o que, mas quem. A estrutura dentro do Atlas de Três Olhos desafia os processos naturais, mas não desafia a razão. Cada ângulo, cada câmara, cada abertura térmica sugere uma intenção, e não apenas de sobrevivência, mas de planejamento a longo prazo. Não se tratava de uma cápsula de fuga desesperada, ou de uma arca rudimentar lançada ao espaço por uma raça em extinção. Não, isto parece preciso, calculado, modular e potencialmente replicável. A possibilidade de que este objeto faça parte de uma rede, até mesmo de uma frota, começou a circular entre um pequeno círculo de pesquisadores do STY. Porque se esta estrutura for uma entre muitas, significa que não encontramos apenas uma relíquia. Nos deparamos com infraestrutura galáctica. As ruínas de uma civilização avançada o suficiente para disseminar artefatos por diversos sistemas estelares. Ou pior, uma sonda enviada antecipadamente para escanear, observar e relatar, o que levanta uma questão aterradora. Relatar. Para quem, nos bastidores, as nações mais poderosas do mundo não estão se mantendo em silêncio? Vazamentos de agências espaciais, embaixadas e até mesmo de empresas privadas revelam que líderes mundiais foram informados e que o que lhes foi dito desencadeou uma mobilização silenciosa, porém massiva. Os EUA teriam reposicionado 3 plataformas orbitais para monitorar 3 atlas oculares 24 horas por dia, 7 dias por semana. A China implantou um sistema de rastreamento espacial profundo com inteligência artificial normalmente reservado para operações anti-satélite. A Agência Espacial Europeia silenciou-se sobre todos os dados relacionados ao objeto, recusando-se a divulgar até mesmo os registros brutos. Por que tanto segredo? Porque pela primeira vez na história, governos estão lidando com a possibilidade da existência de uma mega estrutura não humana atravessando nosso sistema solar e não sabem o que dizer ao público. O medo não é apenas da sua existência. O medo é do que acontecerá quando as pessoas acreditarem nisso. Quando a ideia de vida inteligente se tornar inegável. Quando sistemas de crenças, hierarquias políticas e modelos científicos são forçados a confrontar algo mais antigo, maior e tecnologicamente superior em meio ao caos científico e às manobras políticas, algo inesperado acontece. Civilizações antigas estão sendo reexaminadas através das lentes de 3 atlas. Historiadores e antropólogos começaram a identificar semelhanças intrigantes entre o layout geométrico interno do objeto e mitologias há muito perdidas. Alguns mapas estelares indígenas retratam cidades circulares no céu. Textos sumérios antigos fazem referência a carruagens celestes com salões centrais cercados por 6 abóbadas, um layout perturbadoramente semelhante às representações 3D do Atlas dos Três Olhos. Até mesmo estudiosos egípcios notaram que os nós térmicos dentro do objeto se alinham com a mesma proporção áurea usada na construção de pirâmides. Seria isso uma coincidência? Ou será que civilizações antigas encontraram, registraram ou sequer se lembraram de objetos semelhantes em nosso passado remoto? E em caso afirmativo, o Atlas de Três Olhos seria um primeiro contato ou uma visita de retorno. O ato final da revelação não veio por meio de especulação.
veio por meio do movimento. Os instrumentos ultrassensíveis de James Webb calibrados para detectar movimentos decimais infinitos detectaram uma mudança sutil, porém inegável na estrutura. Uma das câmaras internas antes estática deslocou-se em 0,02 graus. Em termos cósmicos, isso é minúsculo, mas em termos mecânicos é como uma porta se movendo ou um mecanismo se destravando. A mudança ocorreu durante uma erupção solar que bombardeou o 3M Atlas com radiação eletromagnética. Será que essa estrutura antiga reage à energia solar? Será que ela foi projetada para despertar apenas na proximidade de uma estrela? Um cientista comparou o fenômeno a um protocolo de hibernação no qual o objeto permanece inativo até receber energia de um sistema estelar viável. Esse sistema viável é o nosso. E com esse movimento minúsculo, o 3M Atlas provou que não é apenas um fóssil em movimento. Ele é responsivo, pode estar inativo, mas não está morto. Quando a NASA, a ESA e até mesmo o setor privado começaram a coordenar as observações do 3I Atlas, um documento há muito esquecido ressurgiu a Declaração de Princípios da ONU sobre as atividades subsequentes à detecção de inteligência extraterrestre, originalmente elaborada décadas atrás durante os primórdios da STEI. Ela descreve os protocolos de resposta em caso de evidências inegáveis de vida inteligente fora da Terra. Mas eis o problema. O 3 Atlas não envia um sinal, não transmite, não diz olá. E, no entanto, a descoberta da geometria interna artificial da regulação térmica e agora do movimento mecânico força o mundo científico a reconsiderar o que conta como comunicação, uma porta que se move, um pulso, um projeto com significado. Se aceitarmos essas coisas como formas de intencionalidade, então, por protocolo, estamos agora em contato, não em diálogo, mas em observação. E isso significa que cada ação que tomarmos a seguir, cada sonda, cada sinal, cada tentativa de escanear mais profundamente pode ser interpretada como uma resposta. E em um diálogo tão antigo, não temos ideia de quem pode estar ouvindo. Alguns pesquisadores frustrados pelas limitações da observação física estão se voltando para algo ainda mais radical. A ideia de que 3 Atlas podem não abrigar vida biológica, ou mesmo máquinas no sentido convencional, mas sim inteligência não racional. Uma forma de consciência que não está armazenada em tecido cerebral ou circuitos, mas codificada em padrões gravitacionais, estados quânticos ou até mesmo na própria geometria do espaço. Será que o objeto poderia estar vivo não em um sentido biológico, mas em um sentido computacional ou dimensional? Poderia ser uma entidade pensante disfarçada de objeto. Um físico descreveu isso como um algoritmo passivo intrínseco à superfície de um cometa, um adormecido cósmico que não espera para se manifestar, mas sim para ser decodificado. E se isso for verdade, talvez tenhamos acabado de conectar nosso melhor telescópio a uma mente alienígena, sem saber em qual parte estamos interagindo. Rebobinar a trajetória de 3 satélites. Atlas levou a uma constatação arrepiante. Sua trajetória não é totalmente aleatória. Embora entre no sistema solar em um ângulo inconsistente com a captura gravitacional, seu curso curvo após a entrada o leva perigosamente perto de várias zonas orbitais importantes. Primeiro passa por Júpiter, depois se aproxima de Marte e em seguida roça a órbita da Terra antes de seguir para fora do sistema. É como se o objeto estivesse coletando assinaturas planetárias como um drone que busca bioassinaturas. Uma hipótese que vem ganhando força é a de que não se trata apenas de um visitante, mas sim de uma sonda projetada para encontrar planetas como o nosso e, uma vez encontrados, retransmitir esses dados. A questão é, a retransmissão foi acionada quando o objeto foi escaneado ou o 3M Atlas já havia enviado sua mensagem muito antes de anotarmos se já foi transmitida para onde e para quem. E aqui está a teoria mais perturbadora de todas, uma inversão da narrativa que contamos a nós mesmos. E se 3 Atlas não fosse um objeto aleatório que interceptamos por acaso com nosso telescópio, mas uma sonda projetada para detectar civilizações emergentes no momento em que elas atingem um certo nível de capacidade de observação, em outras palavras, ele nos detectou no momento em que o detectamos. O olhar penetrante de James Webb pode ter agido como um gatilho, um aperto de mãos cósmico. O telescópio se tornou um espelho e o objeto respondeu com um piscar de olhos. Alguns agora temem que o 3 Atlas nunca tenha sido concebido para comunicar, mas sim para registrar, julgar, sinalizar se os habitantes de um planeta se tornaram detectáveis, ativos ou potencialmente perigosos. Não uma arma ainda não, mas uma testemunha, um presságio. E se ele confirmou nossa presença, o que acontecerá a seguir pode estar completamente fora do nosso controle. Eis que nos encontramos num momento da história da humanidade que poderá um dia ser lembrado como o instante em que tudo mudou.
Não com uma aterragem, não com uma transmissão, não com o rugido de uma nave espacial, mas com uma estrutura silenciosa semelhante a uma cidade congelada dentro de uma rocha à deriva entre as estrelas. Não encontramos ruínas em Marte. Não ouvimos vozes vindas de Alpha Centauri. Simplesmente investigamos mais a fundo do que nunca. E o universo respondeu com um piscar de olhos. Porque 3E Atlas não é apenas uma rocha, não é apenas um visitante, não é apenas um objeto de passagem. É uma construção, uma relíquia, um receptáculo, um sinal, uma estrutura que desafia a arrogância da nossa certeza científica e rasga um buraco na cortina de isolamento cósmico em que nos envolvemos há séculos. E talvez, só talvez, isso não tenha sido um acidente. Talvez 3E Atlas não tenha chegado aqui por acaso. Talvez tenha sido colocado liberado ou ativado no momento em que nos tornamos capazes de vê-lo. Não para nos contatar, não para nos destruir, mas para nos observar. Porque talvez nunca tenhamos estado sozinhos, talvez nunca tenhamos sido desconhecidos, talvez sempre tenhamos feito parte de uma história maior que se desenrola no frio e ancestral silêncio entre as estrelas. E se isso for verdade, então a questão não é o que é 3 Atlas. A verdadeira questão é o que acontece agora que ele sabe que estamos observando.